Olá, gente. O conteúdo da aula dessa semana é a competência 3. É a única competência que vocês não tinham visto até agora, né? Então, nós vamos começar a estudar a partir de hoje. E, como eu falei para vocês, ela é uma competência um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, né? Que requer de vocês uma maior atenção, uma maior dedicação, um maior estudo, tá bom? Mas não é nada que vocês não consigam aprender. Então, a competência 3, a gente vai ver o que é que ela analisa, né? Ela vai olhar se você seleciona, relaciona, organiza, interpreta informações. Então, o que é o selecionar, né? Ela vai analisar se você sabe selecionar quais as informações você deve colocar no seu texto. Relacionar, vai analisar se essas informações que você coloca no seu texto têm uma relação de sentido entre elas. Organizar é observar se essas informações estão no lugar correto, né? Porque quando a gente vai organizar o nosso texto, a gente tem que saber, né, qual é o tipo de informação que eu coloco antes, qual é o tipo de informação que eu coloco depois. Então, o organizar diz respeito ao lugar onde essas informações estão sendo colocadas. Interpretar, na verdade, significa desenvolver essas informações, explicar, né? Porque tem gente que apresenta a informação e deixa ela lá, né? Depois não comenta nada sobre ela. Então, é avaliado se você sabe interpretar as informações que você mesmo selecionou e colocou no seu texto. Então, não adianta colocar informações, apresentar informações, né? Você precisa interpretá-las. Outra coisa importante é que você precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, né, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, o que é o ponto de vista? É a tese de vocês. Então, nessa competência, vai ser avaliado, vai ser olhado se vocês utilizam a tese. Então, todas as vezes que eu falar aqui em ponto de vista, vocês precisam entender que eu estou falando da tese e a tese ela é analisada na competência 3. Então vamos lá ver detalhadamente, como é, né, o que é, de que se trata na verdade essa competência. Trata da coerência textual. Gente, isso é muito importante. O que é um texto coerente? É um texto claro, é um texto que faz com que o leitor entenda tudo aquilo que foi discutido. É um texto que não deixa dúvidas para o leitor sobre o que você quis dizer, tá? E aí, quando a gente fala da coerência, né, a gente vai observar todo o caminho que você percorre para você defender o seu ponto de vista, que é a sua tese. Então, lembrem que o tempo inteiro no seu texto você está defendendo o seu ponto de vista, né? Então, se a competência 3 trata da coerência, né? Ela vai olhar esse caminho que você percorreu, ela vai analisar, né? Como foi que você organizou as informações, como foi que você selecionou, como foi que você interpretou para defender, né, a sua tese, para defender sua opinião, seu ponto de vista. Verifica se o candidato apresentou um ponto de vista, ou seja, é nessa competência que vai ser olhado se você colocou tese ou não. Então, é por isso que eu pego muito no pé de vocês muitas vezes, para a tese ficar clara, porque mesmo você achando que colocou, o avaliador pode não encontrar a sua tese. E é nessa competência que é analisado, né, se você utilizou o ponto de vista, ou seja, a tese, ou não, tá? Então, essa tese ela tem que aparecer de maneira bem clara no seu texto. Observa se o ponto de vista defendido está de acordo com o tema proposto. Isso eu já falei para vocês, né? Embora vocês não soubessem que se tratava da competência 3, mas vejam, todas as vezes que vocês forem elaborar a tese de vocês, tem que verificar se ela está de acordo com o tema. E como é que você vai garantir que ela vai estar de acordo com o tema, né? Colocando as palavras-chave dentro da sua tese. Pronto, já garantiu que está dentro do tema. Investiga se os argumentos foram devidamente organizados. Então, vai olhar se você colocou essas informações no lugar certo.
Então, você tem que, na hora de você organizar o seu texto, né, vai ter os lugares para os tipos de informações. Então, tem informação, por exemplo, que ela não é adequada no início do parágrafo. Tem informações que não são adequadas para o final do parágrafo. Então, o saber organizar é colocar as informações, né, nos seus devidos lugares, nos lugares adequados. Avalie a seleção. Então, o que é a seleção? São as informações que você selecionou para inserir dentro do seu texto. Repertório, argumentos, ideias, informações. Então, tudo que você seleciona para colocar dentro do seu texto é avaliado nessa competência. Observe a relação entre os argumentos apresentados, não só entre os argumentos, mas entre todas as informações do texto, né? Tudo que você coloca como informação dentro do seu texto tem que estar relacionado ao que você vem discutindo ali. Então, você precisa sempre estabelecer uma relação de sentido entre tudo que você coloca no seu texto. É isso que é estabelecer a relação. Julga se os argumentos apresentados foram interpretados de maneira satisfatória. Ou seja, né, quando você coloca as informações, elas precisam ser interpretadas, né? E, às vezes, a interpretação que você faz daquela informação é uma interpretação equivocada, é uma informação errada. E isso vai fazer com que o seu texto não fique coerente, ele vai ficar incoerente, tá? Então, precisa ter o cuidado de interpretar essas informações da maneira correta. Analisa se o candidato desenvolveu sua argumentação por meio da autoria, ou seja, se cumpriu o projeto de texto. O que é cumprir o projeto de texto? É apresentar a sua tese, é apresentar e desenvolver seus argumentos, é organizar as informações, é selecionar, relacionar as informações, interpretar. Esses verbos que aparecem aqui, ó, no início, né, eles são a base da competência 3. Então, o tempo inteiro o avaliador vai olhar se você selecionou, relacionou, organizou, interpretou, né? E também vai ser verificado se essas informações aparecem de maneira clara no texto, se a tese aparece de maneira clara, se os argumentos aparecem de maneira clara, se essas informações foram desenvolvidas, se foram interpretadas, tá certo? Então, um texto com autoria é um texto que tem projeto de texto, é um texto em que você cumpriu todo o seu projeto de texto. Ou seja, quando você planeja lá no seu projeto de texto, né, aquilo que você planejou tem que aparecer dentro do texto. É isso, né, que é a autoria, né? Como você pode melhorar a competência 3? Antes de começar a redigir o texto, defina seu ponto de vista com base nas palavras-chave da frase temática. Ele é o seu alicerce. Lembrem sempre, o ponto de vista é o ponto de partida para você desenvolver o seu texto. Não é só a tese que precisa ser definida antes de você escrever o texto, né? Você precisa fazer o projeto de texto, por isso a importância de primeiro você planejar o seu texto, colocar lá o seu projeto de texto, para que você garanta que quando você vai realizar o seu texto mesmo, né, aquelas informações que você colocou lá vão aparecer, elas precisam aparecer, mas você só vai garantir que essas informações apareceram se você fizer o planejamento do seu texto, que é fazer o projeto de texto. Definido um ponto de vista, faça a pergunta: por quê? As respostas estarão na sua argumentação. Então, depois que você estabelece o seu ponto de vista, né, você vai perguntar: por quê que eu tenho essa opinião? Por que que eu penso dessa forma? O que é que justifica a minha opinião, né? E aí, quando você dá essas respostas, você vai estar já colocando os seus argumentos. Certifique-se de que seu ponto de vista está totalmente de acordo com o tema, né? Como é que eu sei, professora, se meu ponto de vista está de acordo com o tema? Você vai tentar utilizar ou todas ou maioria das palavras-chave dentro da sua tese, tá? Às vezes não precisa necessariamente ser todas as palavras-chave, né? Mas pelo menos as mais importantes devem aparecer na tese. Organize os argumentos. Se há mais de uma resposta para a pergunta por quê, apresente uma de cada vez, de forma organizada. Como eu sempre oriento para vocês que vocês utilizem 2 argumentos, então vocês vão sempre procurar 2 respostas, né, para o porquê. E lembrem que eles devem aparecer, né,
na introdução, né, os seus argumentos, argumento 1, argumento 2, e na argumentação eles têm que aparecer separadamente, né. Em um parágrafo você desenvolve um argumento, no outro parágrafo você desenvolve outro argumento. Seja coerente de acordo com a ideia defendida. Procure não entrar em contradição e não repita as mesmas informações. Então, vejam, se você afirmou algo em um texto, cuidado para, em outro momento do texto, você não colocar aquela informação de uma maneira oposta, senão você vai entrar em contradição. Então, por exemplo, se eu estou argumentando a favor do aborto, em nenhum momento do meu texto eu não posso colocar nenhuma frasezinha que me diga o contrário, que eu diga que eu sou contra, tá. Então, se eu em um momento eu digo que sou a favor, depois eu coloco uma informação que indique que eu sou contra, eu estou entrando em contradição, então o meu texto está sendo incoerente. Outra coisa importante é observar se você não está sempre dizendo a mesma coisa, isso é muito comum de acontecer, né. Se você diz sempre a mesma coisa, você vai ficar andando em círculos no seu texto, o seu tema não progride, né, você não desenvolve as informações, você sempre fica, né, repetindo as mesmas coisas e voltando para o mesmo lugar. E é isso que eu chamo sempre de argumentação redundante, é aquela repetição é aquela argumentação repetitiva, né, que você fica sempre, repetindo as mesmas informações. Então você tem que ter o cuidado de estar sempre adicionando informações ao seu texto, né, para que o seu tema evolua. Eh, Essa parte aqui que eu peguei, minha gente, ela está lá na cartilha do estudante. Então, para quem não conhece esse documento, todos os anos o INEP publica essa cartilha do estudante que vem com orientações para a redação, tá? Então, ela é de acesso de todos. Então, quem não conhece, depois eu posso passar o arquivo para vocês, ou podem procurar no site do INEP que tem. Vejam, como é que a gente define, né, o nosso ponto de vista. Observem aqui, ele vai olhar na competência 3 o seguinte: apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese. Então vejam, eu coloco minha tese, eu coloco meu ponto de vista e depois eu vou justificar o meu ponto de vista, né. É quando vocês respondem o porquê, por que que eu penso dessa forma, né. Então quando vocês respondem a essa pergunta, vocês estão justificando por que que vocês pensam daquela forma. Para comprovar essa tese e uma conclusão que dê um fechamento à discussão elaborada no texto, né. Então vejam, mas professor, o que é que a conclusão tem a ver com a competência 3, né? A conclusão faz parte do seu projeto de texto. Então se você, argumenta, se você apresenta seus problemas, se você defende seus problemas e você não dá ideias para solucioná-los, você não está amarrando as informações do seu texto. Então, quando você não coloca uma proposta de intervenção, isso vai prejudicar também o projeto de texto e vai diminuir sua nota na competência 3. Compondo o processo argumentativo, ou seja, apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, todas essas informações, tanto da introdução, como do desenvolvimento, como da conclusão, devem estar tudo conectado, tá? Então, se não há uma conexão entre essas informações, você pode falhar no seu projeto de texto e você pode ter na competência 3, você pode ter a nota prejudicada. Observem aqui, a tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Então, vejam, é a sua opinião, né? E você vai defender essa tese, né, com os argumentos. Então, para que é que servem os argumentos? Para defender a sua opinião, para defender a sua tese, para mostrar que a sua tese está correta, faz sentido. Olhem aqui, ó, é justamente isso que eu acabei de falar que está dizendo aqui. O que são os argumentos? É a justificativa, por isso que vocês respondem àquela pergunta por quê, né? Porque vocês vão justificar a opinião de vocês, justificar a tese. É a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Deixa eu voltar aqui, não era para passar não. A concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida, né? Então, elaborou a sua tese, você precisa se perguntar
Porque e aí você vai encontrar 2 respostas, porque as 2 respostas que você encontrar, né, vão ser na verdade os seus argumentos, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né. Essa redação aqui, ela também está nessa cartilha do participante de 2019 e é uma redação nota 1000, só que aqui eu só coloquei a introdução, porque é isso que interessa a gente nesse momento. Aí vejam, eu vou ler a introdução para vocês e vou identificar para vocês a tese e os argumentos da candidata. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Até aqui, essa parte que eu li, é a contextualização da pessoa, que é aquilo que eu peço para vocês, né. Você pode começar no caso dela aqui, ela começou contextualizando com um filme e observem, vocês vão ver depois que o que ela coloca, sobre o filme, na verdade, tem total relação com o tema que ela está discutindo. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto. Então, observem que ela está fazendo a ligação aqui entre o filme e entre o problema atual, né? Ela já fez uma ponta, ela disse, olha, esse problema de lá do filme acontece no nosso cenário atual. Pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Essa é a tese dela, tá? Então, vejam, colocar uma tese, tem muita gente que acha assim, a tese é só dizer que existe um problema, mas vocês precisam ser criativos, porque não é só dizer assim, por exemplo, a influência da tecnologia é um problema, né? Não é, não é uma forma criativa de apresentar a tese. Observe que aqui ela está dizendo que esses mecanismos tecnológicos contribuem para a alienação das pessoas, tá certo? E aí ela vai responder o porquê, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia. Isso aqui é apenas um complemento da tese dela. O que influencia negativamente seus padrões de consumo, então padrões de consumo vai ser um argumento, e sua autoestima intelectual vai ser o outro argumento. Eu vou mostrar para vocês aqui esquematizado que vocês vão entender melhor. Ó, olha a tese dela, eu tirei de lá, não fui eu que criei, ó. Os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Aqui é a tese dela, certo? E aí ela responde, por que contribui para a alienação dos cidadãos, né? É porque influencia negativamente os padrões de consumo. Então, a gente já sabe que num parágrafo ela vai falar dos padrões de consumo. E por que é a alienação contribui para a alienação? É porque influencia também negativamente a autonomia intelectual das pessoas. Então, observem que esses 2 argumentos aqui são justificativa da tese dela. Então, aqui a opinião dela, ela que acha, né, que esses mecanismos contribuem para a alienação, e aqui ela justifica, né, por que eles contribuem, né? Então, observem que isso aqui é cumprir o projeto de texto, é estabelecer o ponto de vista, né, e selecionar os argumentos que vão ajudar, né, a defender esse ponto de vista. E observem também que essas informações aqui, ó, elas precisam aparecer de maneira clara na introdução. Isso aqui é só a introdução dela, né? Então, tanto a tese como os argumentos precisam aparecer já na introdução, tá certo? O que é que isso tem a ver com a competência 3? Por quê? Na medida que você vai deixando essas informações claras, tese, argumento 1, argumento 2, né, você está cumprindo o seu projeto de texto, né? Não é isso que vocês fazem quando vocês planejam, né, o texto? Aí vocês podem estar se perguntando, mas espera aí, cumprir o projeto de texto é só colocar a tese e os argumentos, e o restante que a professora coloca lá, né? Também é o projeto de texto, mas é lógico que a gente não vai ver tudo de uma vez, tá? Então, aqui é só para enfatizar para vocês o que é a tese, né? Como é que você elabora uma tese, né? E enfatizar também como é que você seleciona os seus argumentos e também mostrar, né, que tanto a tese como os argumentos devem aparecer de maneira clara na sua
introdução, tá certo? Na próxima aula, na próxima videoaula da próxima semana, eu vou detalhar, né, trazer mais detalhes para vocês sobre aqueles verbos que eu coloquei para vocês lá no início, né, da aula. Então a gente vai trabalhar esses 4 verbos aqui, né, que são na verdade o princípio, né, da competência 3. Então, a gente vai ver a competência 3 na próxima aula de uma forma mais detalhada, tá bom? Então, bons estudos para vocês e lembrem que vocês precisam de uma dedicação maior para o estudo dessa competência, tá certo? Tchau, e a gente fica por aqui.